pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu já vi aqui que o professor Núcio entrou. Vou convidar ele para a gente, ao vivo. Professor, envia um convite aí. Vê se chegou, professor. Se o convite chegou para o senhor. Me dá um alô aqui no chat. Tá meio ruim a transmissão, não tá, pessoal? Me dá um alô aí. Eu tô achando que a minha voz está atrasada em relação à imagem. Só me dá um alô aí, pessoal. João Paulo, Tiago, me ajuda aí. Vê se está certinho o som em relação ao vídeo. Tá normal? Obrigada, William, que tá aí. Obrigada, gente, por estar acompanhando o podcast. Tá ok, então, porque para mim aqui tá tão ruim. Professor, eu vou ver se eu te mando o convite aí de novo, porque eu não sei se o senhor recebeu. Então, Rafael, eu tô achando que tá com atraso no áudio aqui mesmo. Ô, professor! Boa noite. Boa noite! Tudo bem? Tudo jóia. E o senhor, como é que tá? Tudo bem? Felizmente, tudo bem. Muito Não obrigado tá jóia, pelo professor. convite, viu? Ô, professor, eu que te agradeço. Você não sabe o tamanho da minha alegria em estar aqui conversando com um gigante da conservação de forragem. Gigante mesmo, né, professor? Um homem grande tentando ser um grande homem. Não, mas o senhor tá dando a sua cota de contribuição para engrandecer essa pecuária um tanto. Ô, professor, eu queria demais agradecer ao senhor pela presença, por ter aceitado o convite. E foi uma alegria enorme, porque o senhor aceitou de bate-pronto, assim. Eu fiquei numa alegria danada. Eu falei, gente, ele aceitou. Eu corri para contar para todo mundo. Gente, o Núcio aceitou. Eu fiquei muito feliz, professor. Muito obrigada. Pode ter certeza que é recíproco a satisfação e o privilégio. Eu confesso que nem havia me detido com isso quando você me convidou, mas me presenteou me convidando para esse evento exatamente nessa data, né? Que eu me orgulho muito da nossa profissão, então eu te agradeço por isso também. Exatamente, professor. A gente tem que brindar e comemorar mesmo, né? A gente poder exercer a profissão, né? Eu gosto também. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, né? É Mas certeza. é bom demais. O professor, então, em nome do nosso grupo de estudos em Forragicultura aqui da Universidade Federal de São João del Rei, eu queria agradecer imensamente, de coração, a sua presença aqui com a gente nessa live. Tem bastante gente acompanhando a gente aí, daqui a pouco chega mais. Tem algumas perguntas que já estão aqui no quadrinho, algumas que eu fiz antes, que já chegaram. Então, acho que nós vamos ter uma conversa muito rica aqui. E eu costumo brincar com o pessoal que segue aqui, que quando é live com o pessoal da selagem, principalmente com o senhor, eu procuro ficar quieta, eu não tenho muito aqui a acrescentar, eu estou aqui para aprender. Então eu vou aproveitar também. Eu vou aproveitar muito essa live hoje, viu? Vou ficar aqui aprendendo muito. Nós vamos falar, pessoal, de conservação de forragem em grãos. O pessoal está perguntando aí do tema, porque eu não sei fixar o tema aqui, tá, professor? O pessoal fixa o tema, mas eu não sei, então nós vamos conversando, o pessoal vai entender aqui o fio da meada. Professor, então, muitíssimo obrigado, viu? Queria agradecer demais o senhor por participar. Eu que agradeço, Janaína. A você Então, tá bom. e parabenizá-la pelo prestígio e privilégio de seguidores que vocês estão alcançando com essa iniciativa da página, do canal. Acho que definitivamente essas coisas vieram para ficar e nós precisamos de pessoas que façam isso bem. Então, vocês estão fazendo bem. Parabéns aí. Muito obrigado, professor. O objetivo é a gente popularizar um pouco mais a ciência em forragicultura e pastagem. Eu acho que tá dando um resultado bem bacana, tô bem contente, né, com o pessoal, com o feedback que a gente recebe de todo mundo, é muito legal. Eu queria deixar só um abraço muito especial aí para o Irã Borges, nosso professor lá da UFMG, para mim, eterno professor também, que tá aí. Olha lá, ele tá mandando um abraço. Grande Luz. Ele, um grande amigo, eu não vejo há alguns anos, mas de vez em quando vejo alguma notícia dele nas redes sociais aí. Um abração pro Irã. Um abraço para o Márcio Lara também, que acabou de entrar aí. Eu estou muito contente. Essa live vai cair a qualquer momento, que ela tá pesada, viu, professor? Túlio, todo mundo aí. Mas, professor, eu queria começar
pedindo para o senhor falar rapidamente para a gente como é que foi que o Luiz Gustavo Núcio foi parar nessa área de floricultura e decidiu trabalhar com silagem. Conta isso aí para a gente. Olha, Janaína, essa é uma coisa curiosa. Eu nasci e cresci com aqui pequena propriedade de produção de uva e vinhos. E sempre acompanhei de perto essas questões de fermentação, embora acredite sem entender muito a base do processo, né, mas muito mais a logística de uma família tipicamente italiana vivendo disso. Vim para a Exalc e logo comecei a estagiar no departamento de zootecnia e ali eu segui o CPZ, que é um grupo que eu tenho no coração aí, que naquela época era organizado pelo professor Vidal, professor Moacir Corsi, professor Wilson Matos, e lá eu cresci e fui me desenvolvendo com eles, com muita atividade ligada à área de extensão. E aconteceu um episódio, que eu sempre uso esse episódio para contar para os meus alunos. A uma certa altura, o nosso orientador, o professor Vidal, ele recebeu uma encomenda de um grupo de apresentações. E na época nós éramos 3 alunos relativamente contemporâneos, o professor Flávio Portela, hoje da área de nutrição de ruminantes, o professor Sila, que você conhece bem, e eu, né? E eu era o mais novo desse trio aí. E essa incumbência era de fazer apresentações para um grupo de técnicos de cooperativa que dividiram 3 grandes temas. E eu, como mais novo, por uma questão absolutamente imparcial, fiquei como sendo o último a escolher o tema. E o tema que me coube foi falar sobre silagens de milho. Eu sempre acompanhei o assunto com interesse, sempre realmente me interessei, mas eu nunca tinha estudado o assunto. Então, para me preparar para esse evento, né, eu tive que estudar. E a recomendação que o meu orientador me deu é o seguinte: olha, junta tudo que tiver aí. Naquela época, o acesso às bibliotecas, aos trabalhos eram difíceis, né? A gente não tinha, sim, morava para... Tinha que pedir pelo Comute, né, professor? Comute. Assim vai. E foi chegando coisa de todo lado, eu pedia para os amigos ajudarem, algumas pessoas mandavam por correio normal do exterior, eu fui juntando e montando uma revisão sobre silagem de milho de A a Z. É uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito até hoje, porque me deu visão sistêmica, desde o estabelecimento da cultura até a boca do animal. E é uma das coisas que ainda sou relativamente bem citado com essa revisão, que procurou muito mais funcionar como algo para eu aprender, né? E aí começou esse caminho. A partir disso, fomos fazendo eventos, aqueles simpósios da Exalc foram privilegiando apresentações nessa área, eu fui seguindo, e nessa época eu já estava no meu mestrado aqui na Exalc também. E, na sequência, fui fazer o meu doutorado no exterior, na Universidade do Arizona. E lá eu tive a oportunidade de conviver com o meu orientador, o professor Hilber, que era uma pessoa muito afamada na área de conservação. E isso me ajudou muito a poder fazer desenvolvimentos adicionais. Acho que a grande porta para a comunidade científica internacional se deu com aquela oportunidade. Assim que eu voltei para o Brasil, eu continuei nessa área, que era uma área em que o departamento precisava para ganhar complementariedade entre as grandes janelas de abordagem acadêmica que nós já tínhamos. Então, eu sempre disse que fazia uma meia ponte entre a nutrição de ruminantes e forragicultura plena, né? E assim foi. Com isso, já estou há 35 anos nesse caminho aí, Janaína. Bacana demais. Sorte nossa. Fiz algumas coisas no meio de tempo. Que bom. Ontem eu escutei o professor Thiago Bernardes falando em uma live que o rapaz William, né, que até foi aluno de vocês, perguntou para ele alguma coisa sobre a internacionalização dos nossas coisas de silagem, e aí o Thiago Bernardes comentou, falou assim, isso aí a gente deve muito ao professor Núcio, que abriu as portas para que os estudos, né, sobre silagem no Brasil alcançassem o mundo. Eu fiquei bem contente com isso. Ainda aproveitei o ensejo e escrevi assim, aproveita então todo mundo para assistir o professor Núcio amanhã.
simplesmente só fiquei sabendo hoje da live dele ontem e soube que ele fez esse comentário muito gentil. Ele é um amigo querido e ele é um jovem brilhante, fazendo muito sucesso em várias áreas. Acho que nós temos ele, a professora Carla Ávila juntos lá, e mais o time todo, fazendo com que Lavra seja hoje um dos nossos grandes pontos de desenvolvimento. É um referencial. O time lá é bom. Falta só o Márcio para vir aqui conversar comigo, viu, Márcio? Porque o Daniel já passou por aqui, o Thiago já esteve aqui com a gente também. Mas, professor, eu queria aproveitar que o senhor está aqui com a gente nesse momento. Tem uma coisa que eu sempre quis saber também. Traça para a gente, professor, um histórico sobre essa utilização de forragens conservadas no Brasil, onde a gente estava, né, onde a gente está, como é que são as nossas perspectivas aí, né, o que é o limitante para a gente. Um abraço aqui para o professor Paulo César Carvalho, a grande bambu. Querido, e eu vou durante um minuto contar uma história. O professor Paulo é um dos meus amigos mais diletos aí, que já tivemos por várias passagens juntos, e ele diz que a conservação de forragem não é um ente da floricultura. E ele carinhosamente nos chama da turma do PVC. Ele é ótimo. Naqueles tubos de PVC. Sim. Mas o que poucos sabem é que ele atende a muitos eventos de conservação de forragem no mundo, inclusive junto comigo, o professor Jobim, que são colegas queridos. Então, ele é um grande entendedor de conservação também. E eu acho que isso dá uma reputação ainda melhor. Aí, professor, professor Paulo, se vira aí, para explicar a reputação aí, hein? Se é por isso mesmo. Ele já esteve aqui com a gente também, ele é um referencial. Um abração para o Paulo, que é um amigo querido. Aí é o seguinte, olha, sem a presunção de contar a verdadeira história, eu vou modestamente te dar a minha opinião sobre essa história, que também nunca foi devidamente posicionada aí de forma tácita, né? De a gente ter alguma coisa escrita contando os passos históricos. Mas esses dias atrás, por motivos diversos, eu estive fazendo uma busca, aliás, já tem quase um ano, finalzinho do ano passado, para tentar encontrar o primeiro episódio relatado de conservação de forragem no Brasil. E eu encontrei uma revista que era produzida pelo Império, naquela época ainda organizada no Rio de Janeiro, mas que tinha muitos agricultores de São Paulo. E o primeiro episódio, aparentemente, foi em 1895. Onde, curiosamente, Luiz de Queiroz fazia o relato de um silo disponível no Parque da Aclimação, em São Paulo, onde nós temos hoje o Parque da Aclimação. O Parque da Aclimação, ele tem esse nome por uma herança francesa, que era uma espécie de zoológico. Ele copiava uma iniciativa de Paris de aclimatar animais, etc. E provavelmente eles tinham ali rebanhos de animais de produção também com raças europeias. E no pacote da importação veio essa técnica de ensilar, né? E eles falam lá sobre a experiência dessa conservação, que tinha uma curiosidade, nós não tínhamos picadores. Então a forragem de milho, por exemplo, era colocada com a planta inteira dentro do silo, né? Porque você não dispunha nem de energia elétrica nas propriedades, e nem de picadores. Eles só vieram lá por 1910, 1915 em diante. Então, assim, esse foi o primeiro episódio que eu consegui, de fato, identificar, mas isso não significa que seja o primeiro, tá? Bom, dali para frente tem muitas iniciativas no Brasil que a gente passou a ver, notadamente, eu acho que a concentração original das operações se dividia mais ou menos entre São Paulo e Minas, né, em episódios aqui e ali. Tem um outro fato também que nós não tínhamos plástico na agricultura, né? A primeira ocorrência de plástico na agricultura foi a partir da Segunda Guerra Mundial, e, portanto, sim, até lá, toda a cobertura de silos se fazia com terra e pedras. Isso demonstra claramente que operação de logística que existia para poder, de fato, ter isso funcionando. Então, eles tinham recomendações formais de quilos de terra e pedra
a serem adicionados sobre forragem não picada. Né? E os relatos diziam, já no comecinho do século, por volta de 1910, um dos nossos catedráticos aqui na Exalc, o professor Atanassoff, que leva o nome dos nossos prédios, sim, ele dizia que as fazendas que tivessem energia elétrica iam se beneficiar tremendamente em poder ter picadores. E a maior curiosidade, e eu acho que isso que é bom a gente voltar na história, é que a recomendação era usar plantas de milho que tivessem pouco grão, porque a espiga era um fator de prejuízo à picagem, né, que é praticamente o oposto do que fazemos hoje, né? E quase toda a lógica de busca de materiais para a produção de silagem de milho está muito associada à presença de grãos. Então, teve um momento da história que a espiga atrapalhava em vez de ajudar. E aí, muito do desenvolvimento ele ficou focado nas universidades. Eu diria que a conservação de forragem ela era feita assim, com cópias de modelos europeus, aqui e ali, tá? Mas de uma maneira ainda muito pouco experimental no Brasil. Tinha pouca gente trabalhando sobre isso, a gente era usuário dessa informação. E do ponto de vista de extensão, a informação era pouco divulgada. Então, eram poucas que faziam uso disso pelas próprias dificuldades de mecanização, eu diria. Eu acho que o grande salto, do ponto de vista tecnológico, se deu a partir dos anos 60 com o envio dos primeiros brasileiros para as universidades no exterior. Final dos anos 50, começo dos anos 60, Viçosa com grande convênio com Purdue, Porto Alegre com grande programa com Wisconsin, a Exalc com Ohio e assim algumas outras, né, enviando os professores que hoje muitos já são mestres aposentados. E esse pessoal é que fez a primeira ciência de conservação no trópico. Então, não há dúvida que os trabalhos com silagem de capim-elefante, né, e mesmo os primeiros trabalhos com fenação se deram nesses anos, com possivelmente a volta desse pessoal que foi treinado em programas de mestrado e doutoramento no exterior. E aí, então, se criaram núcleos de desenvolvimento muito, muito próximos das universidades. A universidade era a fonte para a informação tecnológica desta área. Bem, muita coisa, né, professor, melhorou depois dessa ida e volta desse professor. Eu lembro que o professor Domício sempre comentava isso com a gente. O professor Domício foi numa dessas aí, o professor Rasmo Garcia, né? São nomes que a gente sabe que foram para... o professor Domício, o professor Rasmo, o professor Gomide, né, foram patriarcas, na minha opinião, de uma era, né? E com isso criou-se um grupo de orientandos, essas pessoas começaram a produzir ciência, mas a universidade era definitivamente um ponto focal, tanto da geração de conhecimento quanto da extensão do conhecimento. Sim. Os tais cursos que as universidades organizaram, a exemplo do que nós temos aqui na Exalc, eles nasceram nesses anos 70 aí, né? E o que mudou? Né? Eu falo isso, mudou que quando pós-graduação, muito provavelmente eu teria que fazer a pós-graduação objetivando trabalhar numa universidade ou uma instituição de pesquisa. Era pouco provável que eu tivesse chance de ter carreira em indústria. E eu acho que a grande mudança que o Brasil assistiu nas últimas 2 ou 3 décadas é que hoje o maior demandante de recursos humanos de alimentos é a indústria. Eu poderia usar outros exemplos, mas vou usar o meu próprio. 75% dos meus orientados estão em empresas. Bom para a indústria. Uhum. E essas empresas hoje têm os seus departamentos de pesquisa extremamente qualificados e, mais do que isso, represados Professor? Eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Voltou. Não, eu não estava te ouvindo, não, mas voltou.
Hoje eu não sei se a minha internet aqui, minha internet hoje não tá bacana. Eu não tô. Agora voltou. Voltou. Pessoal, Você tá... dá um ok aí pra mim. Só dá um ok se tá todo mundo ouvindo aí, pessoal. Tá? Vamos lá, professor. Acho que agora deu. Então, o que a gente tem hoje de diferente, né? A indústria tem muitos técnicos ultra competentes, têm unidades de pesquisa própria, fazem pesquisas em grandes, em associação com as universidades, mas às vezes têm próprias unidades de pesquisa. Muitas têm braços internacionais, um networking muito bem organizado, e isso fez com que algumas porções do conhecimento estejam majoritariamente ligados à indústria. Né? Eu vou te dar um exemplo. Talvez a única iniciativa no Brasil de prospecção professoral, o restante, toda a parte do banco de germoplasmas das empresas. Entendi. Né? Como com novas técnicas moleculares, novos procedimentos, mas a universidade definitivamente não é mais um celeiro de base microbiana. Né? Como foi há 40 anos atrás. Né? Área de microbiologia. Mas eu não vejo muitos outros. Então, é um exemplo de que a indústria passou a ser a fonte de alguma informação em alguns nichos do processo de produção. Tá? E eu acho que isso foi a grande diferença, Janaína. A gente tem um exército de pessoas competentes no campo hoje. E o Brasil passou a ser muito respeitado na comunidade científica internacional. Isso era uma outra coisa que eu ia conversar, professor, que eu ia te perguntar. Era isso. O pessoal está dando só uma travadinha, acho que a gente está com um atraso aqui. Talvez eu atropele um pouquinho o senhor, professor. Era justamente isso que eu ia perguntar. Como é que nós estamos, né? Como é que está esse paralelo entre a gente e essas pesquisas internacionais? Né? A gente está bem na fita? Eu acredito que sim, né, professor? Como é que nós estamos nessa questão de conservação em relação aos outros países do mundo? Porque a gente começou mais atrasado, né? Se a gente for parar para pensar assim, de uma forma nua e crua, né? Eu acho o seguinte, primeiro que eu não conheço toda a história, mas o que eu vejo é assim, dos anos 80 para trás, as aparições do Brasil na comunidade científica internacional de conservação, elas foram raras. Tá? Elas foram, assim, pontuais e raras. Não era fruto de grandes projetos organizados em networking com parcerias. Elas eram contribuições esparsas. Eu acho que o Brasil ganhou vida de forma plena, sustentável e reconhecimento de formação de recursos humanos nesta área a partir de meados dos anos 90. Tá? Sim. E hoje, eu arrisco dizer para você que as duas maiores comunidades científicas jovens, em quantidade e qualidade, são representadas pelo Brasil e pela China. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. A Europa continua tendo bons centros de desenvolvimento, mas com pouca gente aderida a essa área. Muita gente que já se aposentou e deixaram a atividade. A Europa tem muita indústria dentro da área, ainda, indústria de insumos da conservação. E os Estados Unidos é um grande usuário dessa técnica, é o maior usuário, a maior produção de silagem do mundo está nos Estados Unidos, mas com pouca gente em desenvolvimento nas universidades. Eu acho que time jovem, com gente em quantidade e bem treinada, quem tem hoje para poder trazer novidades para o mundo é o Brasil e a China. Tá? Então, eu tive algumas vezes visitando os parceiros chineses aí, eles têm equipes como as nossas, como provavelmente é a sua, né? Vários alunos jovens, professores mais empolgados. Com um grupo numeroso de pessoas trabalhando nessa área e a comunidade científica internacional, ela orbita em torno de uma conferência internacional de silagem que ocorre a cada 3 anos. E nós vamos, inclusive, a não ser que a gente
tenha que reprogramar isso por conta do teríamos uma, hipoteticamente, a partir de julho, agosto do próximo ano, 2021, na China, em Beijing. E o Brasil sediou esse evento em 2015, aqui em Piracicaba. Mas a gente ouve isso dos nossos colegas na Europa e eles são muito assertivos nisso. O futuro de conservação de forragem está nesse eixo Brasil-China. Tá? Ó, coisa boa. Bom para os alunos que estão acompanhando a gente aí, para poder saber que é uma área que está aberta, né, professor? Sem dúvida. Já que o senhor falou de futuro, é uma área que está aberta. E assim, na verdade, o nosso país, quando a gente fala de pecuária sob pastejo, eu trabalho, né, mais especificamente com manejo, até uma palestra que eu dei na segunda-feira junto com o professor Nilman, lá do canal Agroverdades, lá do Tocantins, a gente conversando sobre isso, ele me fez essa pergunta, que a nossa pecuária, ela não é uma pecuária sob pastejo 100% do tempo, né? Por isso que os nossos índices estão assim. Essa questão da conservação de forragem para o período seco do ano é algo que tem que ser avaliado com mais carinho do que o que tem sido, né, professor, aqui no país. Então, a gente vê essas produções de silagem de qualidade para aquele produtor que, na maioria do tempo, ele está trabalhando com a silagem. Né? Por exemplo, a gente tem um produtor aqui na nossa região que tem uma silagem de excelente qualidade, já ganhou prêmios vários anos, mas ele trabalha num compost bar, né? Ele não usa o sistema sob pastejo. E aqueles que utilizam não fazem, né, a técnica adequada. Né? O senhor vê alguma mudança nisso, nesse pensamento do produtor para fazer esse planejamento de silagem de qualidade, principalmente para médio produtor, ou essa silagem de qualidade é coisa de gente grande? Não, eu acho que você visita núcleos de produção relativamente pequenos e com qualidade. Eu acho que o melhor exemplo é o núcleo da Castrolanda. É lógico que tem um componente cultural bastante forte naquele caso, mas é uma demonstração de que você não tem um represamento de acesso à tecnologia por tamanho, né, da unidade de produção. O que eu acho, né, é o seguinte: o Brasil é grande, tem macroambientes aí bem diversos. Nós temos oportunidade de conservar volumosos e agora mais recentemente grãos de norte a sul. Sim. Quando que a conservação começa a ser acionada? Toda vez que você tem pressão imobiliária local. Quer dizer, a pecuária mais extensiva. O que é uma pecuária extensiva se a gente for usar um indicador inferior a 2,5 unidades animais por hectare como taxa de lotação no ano? É possível você viver bem com um manejo de pastejo de qualidade até taxas próximas dessa. Né? Quando você começa a querer alçar uma capacidade de lotação muito maior na tua propriedade, e provavelmente motivado por uma questão, a conservação passa a ser uma necessidade dentro do sistema. Então, não é apenas conservar porque é bacana e é melhor de ultrapassar o da seca, etc. Tem muito a ver com a justificativa da própria atividade onde ela está. Então, você vê claramente a conservação sendo acionada. Professor, parou aqui. Oi, voltou. Voltou. Parou. A conservação sendo acionada foi quando parou. O pessoal da conservação sendo acionada, a terra começa a aumentar. Tá? Começou a aumentar o preço da terra na região, o indivíduo para ele poder justificar aquela atividade pecuária da produção elevada, produtividade elevada. E aí ele acaba inevitavelmente lançando mão de conservação. Travou de novo, professor. Voltou. Tá num vai e vem aqui, tá num vai e vem, toda hora o senhor dá uma paradinha, eu fico perdida, não sei se o senhor tá me ouvindo, se foi eu que travei. Pessoal, como é que tá aí para vocês? Tô travando eu ou tô travando o professor? Ou os dois? Pera aí, professor, só pra galera dar um feedback aí pra gente. Aproveitando aqui, professor, para o senhor já emendar na resposta, o Túlio colocou aqui essa questão da silagem de qualidade e aquela silagem só como fonte de fibra, né? Que é o que a gente vê muitas vezes aí, nessa de baixa qualidade, né? Para a época, para o período seco. Mas dá para o senhor continuar aí, né?
Na mesma resposta, eu acho. Você está me ouvindo, Janaína? Tô, agora tô. Aspectos de qualidade, que inclusive eram questões desconhecidas, essa foi uma outra coisa, que são métricas para você poder medir qualidade. Né? Como é que você fala sobre qualidade se você tem a entrada da iniciativa privada nos laboratórios, emissão de laudos, com parâmetros e variáveis que passam a ser incorporadas na avaliação de alimentos conservados e que passaram a ser usadas também na formulação de dietas de animais. Então, essa é uma área de conhecimento que vem crescendo, é saber interpretar um laudo de silagem, né? Que é uma das coisas que a gente tem bastante demanda aí, né? O pessoal ainda tem dificuldade de pegar lá e saber o que é que representa uma composição de ácidos orgânicos, um nitrogênio amoniacal, pH e assim vai. Né? Então, acho que essa é uma área que eu chamo área de integração de informação, que nós vamos ter que ter apoio de TI, talvez até de inteligência artificial no futuro para fazer essas integrações de ponte. Né? Nós começamos a ter informação em excesso e às vezes o sistema de produção ainda não sabe lidar com a informação. Para transformar essa informação em qualidade do processo. Mas a média de avaliação é uma coisa curiosa. Há 23 anos atrás eu fiz um levantamento, pedi os relatos do pessoal da UFMG, Parou para mim de novo, professor. Parei na UFMG. Parei na UFMG, professor. Ô, professor, vamos fazer o seguinte: será que o senhor consegue sair e tentar voltar de novo para ver se a gente melhora um pouquinho essa internet? Eu vou fechar aqui o senhor rapidinho e vou te convidar de novo, pode ser? Vamos lá. Eu vou fechar e te convido de novo aí, tá, professor? Fica aí, ó, continua assistindo ao vivo aí, que aí vai aparecer o convite para o senhor, tá bom? Pessoal, eu vou fazer isso para ver se a gente melhora um pouquinho, tá? Eu vou tirar só ele rapidinho. Eu vou tentar chamar ele aqui de novo, pessoal, porque tá travando. Melhorou só comigo aqui? Só me dá ok para eu saber que às vezes pode ser a minha internet também, né, pessoal? Eu achei que hoje o Instagram tá até diferente. Ô, Rafael, você percebeu se a semana estava diferente? Ele mudou com formação aqui. Professor Núcio, eu enviei o convite para o senhor aí de novo, viu? Vai me dando aí. Aí, voltamos, professor. Olá. Olá, agora eu estou ouvindo. Vamos lá. Deu certo? Acho que vamos ver como é que vai ficar o resultado. Desculpa ter te interrompido, viu, professor? Completamente isso. Então, Janaína, o que acontece para a gente ter um número, né? Eu, há uns 23 anos atrás, fiz uma revisão e o pessoal da UFMG me ajudou com algumas análises, o pessoal de Viçosa. E eu me lembro bem que a média das silagens de milho era de 60 de né? Os levantamentos mais recentes apontam que a média, embora hoje gerada a partir de um número muito maior de análises, ela aumentou 1,5 ponto percentual. Então, o que significa isso? Alguns poderiam, com maior imediatismo, dizer melhorou pouco. Não é bem verdade. O número de pessoas que passaram a fazer análise é um número bem maior. Você começou a analisar estratos da população que não analisava antes. Eles refletem mais a verdade hoje do que no passado. E é evidente que nós temos hoje coisas que nós não tínhamos. Eu me lembro muito bem que quando eu era aluno de graduação, o professor, quando ia usar um exemplo de silagem muito boa, usava um exemplo de uma amostra americana. E eu mesmo já fui portador de amostras de silagens feitas no Brasil que estiveram ranqueadas entre as melhores 50 amostras dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa é uma observação inequívoca que o Brasil tem hoje gente fazendo algo que tem padrão internacional. Tal qual nós temos na área de pastejo, tal qual nós temos na área de nutrição, e na área de conservação não é diferente. A gente tem gente fazendo conservação de forragem padrão
mundial. Tá? Então, eu acho que a extensão pode melhorar. Não vejo que as universidades vão ser definitivamente muito mais o centro de extensão. Elas poderão ser através de veículos como esse que você está fazendo, mas nós não vamos voltar a ter aquilo que tivemos nos anos 70, de fazer a universidade ter isso quase como uma exclusividade sua. Nós vamos ter muita ação da iniciativa privada e essa informação vai chegar na ponta por diversos caminhos. Eu imagino que vai ter as próprias empresas do setor vão se incumbir muito disso, né, de fazer chegar esse pacote de conhecimento. De colocar ponta. Gente boa na rua para levar a informação que elas mesmas estão gerando, né, professor? Mas o papel da universidade vai continuar sendo fundamental, né? A gente continua gerando essas tecnologias, né? A universidade ela está se aproximando muito ao que aconteceu com a área de medicina nos Estados Unidos. Né? O que as universidades americanas na área de medicina fazem hoje? Quer dizer, a medicina é exercitada com qualidade nos grandes hospitais. Mas a universidade faz o quê? Ela faz aquilo que ela deveria fazer, que é o desenvolvimento científico. Quer dizer, é de onde aparecem coisas novas, né? De onde você tem pequenas revoluções diariamente com novos métodos, questionamento. Ou seja, esse treinamento de pessoal, de graduação e pós-graduação, juntamente com o desenvolvimento científico, é um caminho super exitoso. E eu não vejo a conservação de forragem dissociada disso. A universidade vai continuar fazendo essa área de desenvolvimento. Agora, aplicações, muitas das aplicações vão continuar sendo feitas por empresas. Eu acho que essa parceria, inclusive, é muito saudável. Sim. Né? Até para a demanda, porque quem está junto do produtor são eles, né, professor? Eles é que trazem para a gente a demanda do que a gente tem que fazer, que eu acho que acaba sendo até mais útil, né? A gente ter o conhecimento do que o produtor quer para a gente conseguir atender essas demandas, né? Eu acho que essa é uma área em que os professores na universidade não podem se eximir de participar, que é de treinamento de pessoal, e neste caso em particular, treinamento de pessoal que está nas empresas. O professor universitário, na minha opinião, aprende muito com esse pessoal. Não necessariamente da interação no sentido dos relatos que aparecem, mas das perguntas que aparecem. Sim. As perguntas que aparecem, elas são orientativas de uma série de desdobramentos dentro da programação de geração de novos conhecimentos. Então, eu acho que é muito rica essa oportunidade do indivíduo que está na universidade interagir. E na tentativa de responder a perguntas simples do cotidiano, você dispara uma série de conexões aí e geram ideias novas para serem desenvolvidas. Numa conversa dessa, sempre tem uma pulga que fica atrás da orelha, né, professor? E a gente sempre tem que se preocupar em responder. Professor, deixa eu fazer uma outra pergunta antes de começar a pergunta do pessoal aí. A gente já teve uma evolução muito grande. O senhor comentou aí no começo da live que nos primeiros relatos não tinha o plástico, era a planta inteira. E agora a gente evoluiu, né? A gente tem um maquinário para selagem desenvolvido aí de uma forma absurda hoje. Qual é o nosso maior desafio hoje? Qual é o limite, professor? Onde é que nós estamos travados? Veja, muito tempo atrás, uma pergunta como essa era respondida dizendo o seguinte: o Estado é omisso, não se coloca no sentido de oferecer um sistema atuante de extensão. E a verdade é simples, o Estado realmente é omisso e vai continuar omisso, ele não vai fazer isso. Tá? Mas a iniciativa privada está tomando bastante dessa frente. A gente tem, no caso da conservação de forragem, vários episódios de sucesso. Eu vou usar uma ilustração para você ver. As empresas de máquinas e equipamentos para colheita de forragem e processamento, elas se organizaram num consórcio. Você veja, são concorrentes, mas estão consorciadas porque esse consórcio criou uma mentalidade que é uma espécie de inteligência para poder haver acionamento complementar. Em vez de disputarem regiões, eles cooperam para se complementarem, eles buscam oferecer serviços de forma mais organizada, e isso é um exemplo de um olhar institucional. Né? E hoje,
você já tem dificuldade de encontrar relatos do indivíduo dizer, na minha região não tem ninguém colhendo. Não, não é verdade. Hoje tem muita gente colhendo, né? É lógico que o Brasil, como quase sempre acontece, é a grande praça no mundo para poder crescer em tudo. Sim. Né? Assim, pegar os números dos americanos, dos canadenses, norte do México e aos países como a Alemanha, na Europa, e trouxer isso para cá, em comparar o que tem de estrutura e o que nós temos, vai ficar evidente que o Brasil é o país no mundo provavelmente que tem mais chance de crescer. Crescer infinitamente. Os grandes bolsões então, de concentrados hoje, eles têm um poder enorme de se comportarem como nicho de conservação. E o que está chegando de prestador de serviço nessas áreas é uma coisa absurda. Né? A gente tem que tomar um pouco de banho do Brasil, né? Viajar um pouco pelo Brasil para ver essas coisas em tempo real. É muito mesmo. A coisa que o Brasil passou a ter é coisas que a gente não tinha, que são grandes unidades de produção. Se eu quisesse ver um grande confinamento nos Estados Unidos, no Brasil, eu tinha que visitar produtores em algumas regiões, como nos Estados Unidos. O Brasil hoje tem grandes rebanhos. Sim. Eu não sei se temos outro, mas do meu conhecimento, nós temos uma propriedade no Brasil que ensila 6 mil alqueires de roça de milho. Então, isso definitivamente é um fato novo. Né? Motrizes, Inimaginável há pouco tempo atrás. Isso era inimaginável. O que eu digo aos meus alunos em sala de aula é isso. Vocês vão ter que se preparar para fazer solução para esse tipo de demanda. Não é mais somente aquele equacionamento para um silo desenhado para 50 vacas de leite. Isso continua sendo demanda, é a base da pirâmide. Tá? Mas você vai ter um cara que vai ter demanda para vocês, com gado de corte, possivelmente, em áreas agrícolas muito, muito grandes, risco gigantesco. Então, essa escala de produção... Muito especializada também. Conhecimento logístico e agronômico, né, professor? Tudo. Inclusive, a área agronômica, geralmente, ela é um braço inseparado. Né? Tem uma curiosidade nesses sistemas, tem muitas empresas que são familiares. Então, tem um irmão tomando conta da roça, e um irmão tomando conta do confinamento, e eles, por vezes, se acertam, por vezes se apitam, porque nem os ótimos aí são bons para os dois lados. Mas eu acho, Anaína, que numa live como essa, e sendo um professor, e longe de mim querer ter uma bola de cristal, mas eu acho que o grande desafio é treinar pessoas com capacidade de integração de informação. Sim. Tá? Sim. Eu vejo que esse é um passo limitante para você adquirir de forma plena no campo a capacidade de solucionar questões de demandas de pequeno porte e de grande porte ao mesmo tempo. E demandas das mais variadas, né, professor? É isso que eu falo para os alunos. A gente não tem que compartimentalizar o conhecimento, ele tem que estar interligado. Não existe várias caixinhas, elas todas têm que estar uma grudada com a outra, né, professor? Para a gente conseguir resolver o problema como um todo, né? Eu vou te dar um exemplo de uma informação curiosa. Isso, né? Tem uma das coisas que eu me dediquei nessa área, que é formular planilhas de estimativa de custo de produção. E custo de produção é um assunto que polêmico, né? Ele depende das suas assunções, né? Aquilo que você... Sim. Eu entrei pelos confinamentos, etc. E eu via uma coisa, a tirada de silagem, ela era omitida em custo de produção. Né? Eu tinha custos de produzir a cultura, de colher, silar, oferecer. E esse interregno entre descarregar do silo e chegar numa ração misturadora de TMR, ele era desconsiderado e muitas vezes era um custo omisso do processo. E esse custo, ele é homeopático, que é um pouquinho por dia, ao longo de 6 meses.
você não enxerga ele de forma clara. Mas ele custa quase tanto quanto o custo que você gastou para ensilar a cultura. Então, quando eu coloco numa planilha o custo de ensilagem e o custo de retirada do silo, os dois juntos, eles normalmente tomam conta aí de 40% do custo. E é praticamente metade. Custa quase tão caro lá, mas é onde que as pessoas, por uma questão de não vislumbrarem isso, elas não têm ideia do tamanho dessa demanda. Então, é uma área que eu chamo de ilustração para a integração, que eu vinha mencionando, que é fundamental que os técnicos enxerguem isso, né? Porque era um filho sem paternidade e maternidade, né? Nesse caso, a gente chegava lá, quem que é o responsável por retirado? Quem fez a silagem falou, esse problema já não é mais meu, né? E quem está fazendo a silagem falou, esse custo também não é meu. Então, é um exemplo da necessidade de você olhar o sistema de forma integrada, né? Apenas um exemplo aí. Eu acho que é um pouco do que os conteúdos programáticos de disciplinas de conservação de alimentos precisam se ocupar ao treinar os alunos. Treinar os alunos para a integração de informação. Na verdade, acho que não só de conservação, pessoal. Os conteúdos de todas as disciplinas deviam fazer isso. Ô, professor, a gente está aqui com um pouco menos de 15 minutos para terminar. Eu vou abrir as caixinhas de perguntas aqui. Aí, enquanto eu vou abrindo aqui, alguém fez uma pergunta sobre o uso de silagem associando o planejamento forrageiro em pastejo semi-intensivo. Só tem alguma coisa para explanar para a gente? Só entendeu a pergunta aí, que ele falou que no Rio Grande do Sul o pessoal usa demais isso, o planejamento forrageiro para silagem em semi-intensivo. Esse semi-intensivo, ele possivelmente também o semi-confinamento, é você manter animais em pastejo recebendo forragem suplementar dentro do próprio coxo, e que acompanham a rotação dos animais e você complementa. Então, é uma estratégia que exige integração. Acho que talvez um dos melhores exemplos no mundo são os neozelandeses. Sim. Os neozelandeses utilizam muito a lógica da conservação, naquele caso um pouco diferente, que é para não perder a condição de manejo do pasto. Quer dizer, o pasto é o ente mais importante para ser mantido. Então, a conservação ela entra para ajustar isso. Mas é uma coisa feita com uma precisão grande. Quer dizer, você faz de... Quanta forragem está conservada, porque você conserva os excedentes. Então, o excedente não é planejado, ele é constatado. Entendi. Dá para não fazer um excedente previsível, planejado. O que eu vejo ser casada de forma não colocar forragem conservada em quantidade que possa inibir o consumo de pastagem, criando efeitos de substituição negativos. Né? E esse é um assunto que é bem delicado, porque essas interações, elas são interações bastante complexas sob o ponto de vista da percepção do animal. E a outra coisa é que você precisa de alguém que esteja medindo essas coisas no campo. Né? Da mesma maneira como nós fizemos calibrações para ter alturas de entrada e saída no pastejo, você precisa ter, nesses sistemas híbridos que foram sugeridos, a capacidade de fazer medidas desses inputs de forragem, porque vai depender muito da oferta de pasto que você tiver. E como ela vai ser variável, você vai ter que fazer ajustes quase em tempo real. Então, o que eu vejo é que esse sistema, ele tem muita gente que entra nele e erra. Né? E o que é errar? É o animal acabar preferindo consumir forragem conservada e deixar pasto passar. Então, esse é um pouco do processo. Mas é um sistema que, bem manejado, ele funciona bem.
Tá? Ok. Tem muita gente fazendo sucesso aí. Então, eu vou abrir essa aqui, professor. Não sei se eu consegue lê-la aí. Como que está o desenvolvimento de maquinário para colheita de gramíneas forrageiras para ensilagem? Nossos capins tropicais, professor. Se quiser falar um pouquinho disso aí, a gente ainda tem 10 minutinhos para conversar. Esses dias atrás eu fiz uma live sobre isso aí para um pessoal de uma empresa. Esse é um fato curioso, sabe? Eu acho que desde que estou nessa área de conservação aí, eu vi uns 4 ou 5 surtos de reinteresse por ensilagem de capins tropicais. Nós estamos agora Toda num vez que desses surtos, não estamos com o capiaçu? a gente, quando viaja para o exterior, todo mundo vê os nossos dados e fala assim, poxa, o Brasil, se conseguir acertar a mão com conservação de capins tropicais, ninguém segura. Eu já ouvi isso muitas vezes, mas depois, quase sempre, vem um surto de depressão, né? Por que vem um surto de depressão? Não é porque as pessoas se interessam somente pelos aspectos positivos da mensagem. Ou seja, capim tropical bem manejado e estimulado é o ingrediente mais barato no mundo de produzir arroba ou leite. Isso está mais do que comprovado. O que é difícil das pessoas entenderem é que a sua versão ensilada não está entre as opções mais baratas de forragem conservada. E por que a gente tem esse descasamento, né, entre a mesma planta forrageira, tratada na forma de pastejo e de ensilagem, e a ensilagem não segue tão atrativa? É porque a ensilagem tem contra si alguns inimigos poderosos, como a umidade, que parece algo pequeno de ser resolvido e não é. Questões ligadas à oferta de carboidrato solúvel e poder tampão na massa. E, sobretudo, a logística de colheita. Quer dizer, o que é que nós não temos ainda? Uma indústria forte e colhedora. A indústria, ela é inegavelmente muito melhor do que já foi. Sim. É notável os ganhos que nós temos nessa área. Mas é uma área que tem bastante para fazer ainda. Eu acho que, sobretudo na área de precisão de picagem, o Brasil ganhou alguma competência nos últimos anos em autonomia de colheita, que é toneladas por hora. Sim. Agora, a maneira como a forragem é processada mecanicamente tem muito a ver com toda a cadeia de ensilagem e do